Tudo bem? O pessoal online consegue ouvir direitinho? Sim, Vitor, tá tudo ok. Tá, que bom. Peço para quem estiver com a câmera desligada, se puder ligar a câmera, para a gente ficar mais conectados. Ô, Vitor, a sua câmera tá embaçada aqui Tá para um nós, pouquinho viu? embaçada, né? Tô achando estranho também. Pois é, eu confesso que eu não sei como arrumar isso. Acho que daqui a um pouco ela deve pegar o foco. Bom, tinha que ser na hora da palestra para acontecer uma coisa dessas, né? Antes eu juro que estava tudo certo. Mas, Agora viu, deixa paradinho que tá focando. tá. Agora foi. Bom, então acho que a gente pode começar. Desculpem o atraso. Agora foi. Tudo certo? Tá. Então começando aqui. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço as pessoas que estão aqui presencialmente e virtualmente, de várias áreas diferentes, do direito, da filosofia, das letras. E agradecer ao Conjunturas por ter cedido esse espaço para a gente estar fazendo esse evento, com apoio também do coletivo Politicrim. Agradecer ao professor Augusto Jobim, ao professor Agemir, ao professor Ricardo, que ajudaram a organizar esse evento, e também, em especial, a nossa convidada, a professora Nelise. E queria só combinar com vocês o tempo de palestra, mais ou menos como é que vai ser, que não tem um tempo exato, mas a gente pensou em fazer uns 40 minutos, talvez um pouquinho mais de palestra, e o resto a gente tem até às 6h30, a gente pode fazer uma conversa, assim, com perguntas. O pessoal que está online pode mandar perguntas no chat, ou pode levantar a mãozinha ali, que daí a gente passa a palavra, como preferirem. Enfim, pessoal daqui, como sempre fazemos. Então, apresentar a professora. Muito obrigado, de novo, muito feliz por estar aqui. Então, professora Nelise é professora substituta no Departamento de Comunicação Visual da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora convidada da Escola de Artes Visuais do Parque do Parque Lage e cofundadora da Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, onde coordena o grupo de pesquisa Pensamento por Imagem. É doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com tese sobre teoria da imagem e cultura visual, período no qual foi pesquisadora convidada, e agora perdoem meu francês, da Université Jean Moulin, Lyon-Troyes, com apoio da CAPES. Fez mestrado em comunicação e informação e bacharelado em comunicação social, ambos pela URGS. Atualmente é coordenadora conjunta do projeto de pesquisa A Terra e Nós, Educação, Pesquisa e Cidadania no Antropoceno, PUC-Rio CNPq. É pesquisadora colaboradora da Rede Covid-19, Humanidades, MCTI, e pesquisadora membro do Imaginários, Grupo de Pesquisa sobre Comunicação e Imaginário, CNPq-URGS, e do Centre de Recherche Internationale sur l'Imaginaire. Então é isso. E agora passo a palavra para a professora Nelise, para a gente dar início à palestra. Só ver se falta um pouquinho. Bom, começamos assim. Um pouco ela acha o foco. Bem, obrigada, Vitor. Obrigada a quem pode separar um tempo para estar aqui hoje, pelos ouvidos, pela atenção, para quem está com a gente no Zoom. Agradeço também institucionalmente, né, além do convite do projeto Conjunturas, a Escola de Humanidades da PUC e o Politicrim, pela iniciativa que o Vitor ajudou a realizar. E é um prazer para mim estar na PUC de novo, depois de algum tempo que eu não visitava. Está sendo
agraciada de ver boas novidades por aqui. Estou ficando bem feliz de ter encontrado esse lugar onde eu sempre encontrei bons debates, boas brigas, aquelas brigas que valem a pena, né, de ser vividas. E é um pouco nesse espírito que eu queria propor algumas ideias aqui hoje, né? Eu trouxe algumas notas sobre alguns assuntos que têm me ocupado na minha pesquisa atual, que se trata de pensar no contexto do antropoceno as estratégias de descolonização do imaginário. Esse trabalho está sendo desenvolvido no escopo de um projeto de pesquisa chamado A Terra e Nós, né, que o Vitor mencionou, que é um projeto de pesquisa que foi contemplado pela chamada Universal do CNPq. Acho que a gente pode começar a mostrar ali alguns slides, só para ir amparando. Todos conseguem ver os slides online? Chegou uma tela cheia ali. Sim. Deixa eu te... Obrigada. Ou eu vou colocando aqui, tá certo? Obrigada. Então, eu queria começar essa proposta com um prólogo, e para esse prólogo usar uma formulação do professor Tim, que está num ensaio dele chamado Sobre a Construção do Sentido, que foi editado pela Perspectiva em 2008, em que ele fala que para fazer filosofia, ou melhor, para evitar a morte da filosofia, é preciso, primeiro, buscar a inconveniência, perceber que nada é óbvio e que tudo é passível de que nele encontremos complexidade de relações. Número 2, estar constantemente em crise, como um adolescente, que está animado por entregar sua energia vital ao mundo, um mundo pretensamente apático. E, por último, desautomatizar as respostas pragmáticas e tautológicas do mundo funcional e produtivista. É nesse sentido que eu gostaria de propor uma série de gestos e apropriações aqui hoje. E, sobretudo, aliada a essa inclinação inicial, eu estou bastante interessada na tomada de posição necessária para lidar com as imagens, e eu quero pensar nessa tomada de posição como uma primeira desobediência. Essas são expressões do Didi Berman, das quais eu estou me apropriando, a parte mais recente do trabalho dele. Então, dado esse título um pouco grande, que está hoje no cabeçalho do trabalho, né? Tecnoimaginação e razão contraditória, desejo de desobedecer, descolonizar do imaginário. Esse título um pouco grande, né? Eu queria começar propondo algumas questões, né, sobre o que eu poderia, através dessas palavras, através dessas expressões, provocar, fazer recomeçar e inventar. Como é que elas atravessam os meus afetos e me colocam num estado de vontade de agir? Lado a lado a isso, de tantos termos, o que me salta mais vertiginosamente é o último desses termos do título, a palavra imaginário. Qual é o significado, afinal de contas, desse termo, imaginário? Por um tempo eu me preocupei muito em tentar definir esse termo dentro das diversas correntes teóricas, procurando minúcias, batalhas, derivações, incertezas, comprometimentos. Mas hoje, devido aos lugares e aos problemas aos quais eu fui me interessando, eu me sinto mais aprendendo a deixar a palavra descansar, para me utilizar dessa expressão que apareceu no último seminário do Didi Berman na ESSES, em novembro do ano passado. Eu não vou me preocupar em analisar esse termo, fazer precisões axiomáticas, mas eu quero indicar os lugares para onde essa palavra me permite derivar, onde ela me permite errar, para onde ela me leva. E assim eu quero deixar a palavra migrar, continuar viva. Conversar com as diferentes redes de sentido pelas quais ela é disputada e deixar o sentido do termo se equivocar. Por vezes, a transformação de um sentido em um axioma nos faz girar ao redor do conceito num esforço autorreferente de comprovar a força de uma definição. Por isso, eu vou tentar infinir, em vez de definir, para fazer com que a palavra não venha a finir. Essa é uma brincadeira também do Didi Berman, que em outros termos a gente poderia pensar num comprometimento com o desejo de interminar, uma noção em vez de determinar uma função, para que os sentidos vivos, pulsantes ao redor de uma palavra não venham a terminar.
Então, às vezes, esse termo imaginário vai me poder fazer falar de um dispositivo que configura tendências do pensamento, ou de uma infraestrutura epistemo-ontológica, ou às vezes de uma coleção de ideias pré-concebidas, e às vezes de um museu de imagens visto anteriormente, concepções que são divergentes, mas que não são excludentes entre si. Então, primeiro, eu gostaria de apontar para as derivações possíveis a partir dessa primeira palavra, tecnoimaginação. O que eu quero dizer com ela? Esse é um termo do Wilhelm Flusser, e ele propõe esse termo para pensar as diferenças promovidas pela imagem técnica no processo da imaginação. As imagens técnicas são radicalmente diferentes das imagens tradicionais, na expressão dele. As imagens tradicionais dão conta de toda a superfície em 2 dimensões, que pretende representar o mundo originalmente em 4 dimensões. Então, essa passagem de 4 para 2 dimensões dá conta de uma abstração, de uma supressão de partes. Seria papel, então, da imaginação fazer essa redução, codificar fenômenos de 4 dimensões em símbolos planos, fazer imagens, tanto quanto seria também papel da imaginação reconstituir as figuras de 2 dimensões, aquelas 4 dimensões originais do mundo. Decodificar imagens codificadas, decifrar imagens. O gesto da imaginação tradicional, então, como propõe o Flusser, é um gesto que parte do concreto rumo ao abstrato. E a tecnoimaginação opera no sentido contrário, transformando o abstrato em concreto. Ela é um tipo de imaginação particular que cria as imagens técnicas. As imagens técnicas são, nesse sentido flusseriano, imagens produzidas por aparelhos exteriores ao nosso corpo. As imagens técnicas são diferentes das imagens tradicionais porque são produtos indiretos dos textos, são formadas por aparelhos, textos científicos aplicados. Elas apresentam em forma de imagem conceitos do mundo. Mas, como apresentam esses conceitos em forma de imagem, nos exigem um duplo gesto em relação a elas. A codificação tradicional, que a gente precisa enfrentar para lidar com os textos, mas também a codificação exigida pela abstração das imagens, sendo que essa segunda fica escamoteada em função da primeira operação. Mas o próprio Flusser alerta, com bastante preocupação, que esse pensamento calculador, expressão dele, que é próprio da criação dos aparelhos, cai em uma curiosa contradição, porque os aparelhos criados para projetar imagens cada vez mais evoluem para a criação de imagens que dizem respeito somente ao próprio universo dos aparelhos. Ele diz, o aparelho faz o que o fotógrafo quer que ele faça, mas o fotógrafo pode começar a apenas querer fazer o que o aparelho pode fazer. E assim acontece uma espécie de entropia negativa em que o mundo se organiza, a informação não se perde, na mesma medida em que o mundo se reduz e assim começa a se tornar inimaginável. E o que significa o inimaginável? Aquilo que a gente não consegue ou não quer abstrair do mundo, ali onde a nossa imaginação falha, soluça, onde só a imaginação não dá conta e é preciso povoá-la de relatos, memórias, rastros, evidências. O que significa para o estudo das imagens se defrontar com o inimaginável? Seria o inimaginável aquilo que é insuportável de ser visto? Aquilo que mesmo diante dos nossos olhos não acreditamos ser verdade? Aquilo que mesmo munidos da abstração que a imagem técnica oferece, como uma fotografia, não acreditamos possível, verossímil? A imaginação técnica, a tecnoimaginação, encontra então um muro. Mesmo diante da abstração terceirizada já feita pelo aparelho, por outra pessoa a partir de um aparelho, mesmo assim, nós não nos sentimos convocados o suficiente para nos engajar, para engajar a nossa imaginação e fazer brotar a partir dessa imagem técnica novamente o mundo. É o inimaginável, o limite da tecnoimaginação. O muro com o qual nos deparamos quando não há instrumento imaginário suficiente para dar conta.
O outro ponto que eu queria propor é uma aposta que o Jean-Jacques Van Bourget faz sobre algo que ele chamou de razão contraditória. Uma situação como essa, em que é possível se deparar com uma fotografia tão chocante que parece inverossímil, em que o registro não é suficiente para depor um maquinário desimagicizante, não é fácil de explicar. E, de qualquer maneira, não seria explicável por um recurso simples como uma equação que opera da seguinte maneira: não acredito na realidade de algo, logo a representação de algo não me convence. Não é suficiente. Existe um grau de negociação mais complexo entre imagem, imaginação e imaginário que produz o real. Na proposta do Van Bourget, que segue a teoria geral do imaginário do Gilbert Durand, o pensamento geralmente é atraído por duas tendências, o dualismo e o monismo. O dualismo, ou como ele chamou o pensamento diurno, ativa um modo analítico, lógico, dedutivo, que procura, através da formulação de antíteses, desenhar o contorno dos problemas e das soluções. É isso, logo não é aquilo. É sujeito, logo não é objeto. É patos, logo não é logos. A divisão do mundo em partes convoca para um segundo gesto imediato de organização dessas partes, onde aparece a hierarquização e a causalidade. É o que Durand chamou de tendência esquizomórfica do imaginário. E, do outro lado, uma segunda tendência seria do pensamento noturno, que daria conta daquilo que o Van Bourget chamou de imaginação sintética. Ela se refere a toda a tendência do pensamento em encontrar similitudes, atenuar tensões, eufemizar arestas, encontrar categorias comuns ou, nos casos mais incautos, proporcionar experiência estética, quando a estética não é motivo de transformação. Uma terceira via é encorajada pelo Van Bourget como resposta à altura da crise de paradigma contemporâneo. É o prolongamento no campo epistemológico de um dos regimes do imaginário durandiano, o que dá conta do Schem da dinâmica simbólica, a coincidência dos opostos. Uma tendência de pensamento que comportasse o terceiro excluído, que fosse além da lógica da não contradição, sem para isso eliminar as diferenças e apelar para a univocidade. Essa aposta feita pelo Van Bourget, ainda nos anos 90, se encontra de uma maneira muito fértil com algumas das discussões mais atualizadas sobre o antropoceno e a crise climática. Foi preciso alargar os sentidos de terra para pensar as diferentes formas de habitar o planeta, para dar conta do problema complexo da intrusão de Gaia, um momento que, nos termos da Isabelle Stengers, eu sublinho aqui o termo novo, um novo personagem incontornável aparece, atravessa todo o esforço de criação de habitabilidade no nosso próprio planeta. O Patrice Maniglier aponta que essa unicidade de sentidos que a gente dá à Terra anda lado a lado das múltiplas e divergentes formas através das quais a Terra é mesmo habitada, e por isso constantemente fabricada a todo instante e em todo lugar. A forma de reunir essa univocidade é um mesmo planeta, afinal de contas, com a sua diferença intrínseca, são muitos mundos ao mesmo tempo, mundos simultâneos. Essa forma de reunir univocidade e diferença exige que seja ativada uma outra lógica do pensamento, a da equivocação. E, ato contínuo, é preciso pensar a partir daí sobre uma espécie de arte da equivocação controlada, um termo da Aline Costa para a antropologia que pensa a diplomacia de mundos. Em suma, a proposta se trata não de tomar o outro como cultura, enquanto eu me fixo imóvel no lugar privilegiado da natureza. Quer dizer, tentar empreender a radicalidade do pensamento perspectivista que me permite considerar o meu próprio ponto de vista como somente uma possível variação do ponto de vista do outro. É preciso, em outras palavras, restituir à condição de categoria epistemológica aquilo que até determinado momento era somente objeto de análise para categorias, essas sim, consideradas propriamente, seriamente, passíveis de produzir conhecimento. É levar a sério, tirar consequências do fato de que as coisas arrastam o seu mundo junto. Uma imagem não se apresenta sem trazer com ela, ativar, inflamar toda uma constelação de imagens e logo o seu próprio modo de constelar de maneira desobediente. Então, como as ferramentas do nosso tempo, nossa tecnoimaginação, como com elas é possível fazer funcionar uma racionalidade que dê conta das contradições, das equivocações. Como desobedecer a premissa de que inimaginável
é um mundo outro? Qual é o primeiro passo para promover uma descolonização do imaginário? Uma forma rápida de pensar a descolonização é como um processo de emancipação de territórios em relação às potências colonizadoras. Processo pacífico ou bélico, mas de qualquer maneira um processo de conquista de independência, de geração de autonomia, autodeterminação política. E, lado a lado a essa conquista de soberania nacional, um processo menos bélico e muito mais lento se desdobrou no processo de descolonização intelectual dos nativos e habitantes de um território anteriormente colonizado. É a estratégia de conquistar corações e mentes que é contundente. Uma guerra não se concretiza simplesmente pela transição do poderio militar sobre determinados acres, mas pela criação de uma sensação de pertencimento e identificação com determinado território. Isso não se dá através de falsos plebiscitos, como nos nossos tempos são feitos. A relação entre um território e outro, inclusive, não é coerente. É possível ter nascido em um território e pertencer epistemologicamente a outro. É como se tivéssemos assinado um contrato de cláusulas contraditórias. Algumas anulam as outras na teoria, mas na prática a gente vive negociando essas inadequações numa dança eterna de contingências. Há sujeitos privilegiados, como os não racializados, a quem esse jogo se faz de maneira muito mais facilitada. Mas mesmo dentre esses, nem todos os sul-americanos passam por brancos no norte global e podem começar a ser, para sua própria surpresa, racializados também em outro território. Essa seria uma primeira maneira possível de trazer para a discussão decolonial a proposta da razão contraditória. Descolonizar o imaginário, o que pode haver nesse termo verdadeiramente inconveniente, o que pode haver nele de verdadeiramente radical, enérgico, desautomatizador, além do óbvio literal que essas palavras descrevem. Seria, então, encontrar referências exteriores ao cânone, arte do sul global, filosofia africana. Sim, se o nosso entendimento de imaginário for aquele próximo ao do André Malraux, que defendeu haver dentro da nossa memória uma espécie de museu imaginário composto por todos os produtos da cultura que, por acaso, tivessem passado diante dos nossos olhos anteriormente. Seria interessante, certamente, pensar como se comportam esses elementos no nosso dito museu pessoal, que relações estabelecem uns com os outros, como, através dessas relações, eles se dinamizam. Mas talvez também fosse possível dar um passo além e pensar que descolonizar o imaginário não se trata somente de encontrar alternativas ao nosso repertório, forjado sob as estruturas imperialistas e coloniais, coisa que é evidente do nosso ponto de vista subalternizado, escravizado, racializado, mas sim se trata de desprever as redes de relações que podemos estabelecer com esse novo repertório de achados. Em outras palavras, que possamos estabelecer com nossos novos pontos de vista, paradigmas, o mesmo empreendimento intelectual que estabelecemos com pontos de vista e paradigmas ditos tradicionais, ditos de poder. E como levar a termo, a sério, paradigmas que não correspondem às tradições. Como ver poder nos impotentes. A desobediência ao imaginário colonizado e a recriação de um imaginário emancipado coloca em jogo a nossa colonialidade subjetiva. Para além da governança imperialista, é preciso levar em conta o rastro que essa experiência causa nas estruturas epistêmicas e ontológicas da nossa prática cultural. Isso é, a colonialidade do saber. Colonialidade do saber ou colonialidade subjetiva são termos utilizados por alguns pensadores decoloniais latino-americanos, como o Quijano e a Silvia Kozikank, e com ele se quer falar sobre uma espécie de lógica extrativista da relação política entre a metrópole e a colônia, que não se dá apenas através da existência material, como na extração de minérios, mas também na extração de potencial de pensamento, de poder epistemológico. Mas o que o processo de colonização, que é também subjetivo, como ele engendra essa espécie de colonialismo interno, para o qual é eleito um pensamento único, um pensamento do poder, alinhado a um modo de existência hegemônico, que não se exclui, mas acomoda outros modos na posição de alternativos, minoritários, fazendo assim subdividir-se, hierarquizar-se os diferentes mundos nos quais a gente vive. Assim é alimentada a identificação forçosa com um ideal de vida moderno. É o extrativismo, Kozikank vai dizer, a lógica organizadora das ações modernas. Mas como é possível extrair algo?
Essa é uma equação que só faz sentido se a parte de onde algo foi retirado e a parte que vai receber esse algo permanecem imóveis, estáticas. Anna Tsing critica essa premissa sob a qual o extrativismo capitalista se alicerça, apontando que esses projetos só são possíveis de serem imaginados se eles foram escaláveis. Ou seja, se as proporções e os arranjos entre os agentes de determinada relação se mantiverem proporcionais, não importando onde seja que determinado plano é executado. Assim, as multinacionais fazem o seu mundo em diversas localidades do mundo, porque implantam seus modos de resistência, seus modos de existência. Perdão pelo ato falho. É uma maneira bastante entornada de trazer para a prática a afirmação de que as coisas arrastam o seu mundo. Na proposta de Gilberman para encarar o poder das imagens e a sua relação com o desejo de provocar, fazer recomeçar, inventar, é preciso encarar a alfabetização das emoções. Encarar e fazer o movimento inverso. Contestar politicamente toda a alfabetização de emoções, encontrando inspiração no analfabetismo da poesia. Uma inteligência imprevista que se anima do gaio saber das imagens, o saber errante, errático, mas cheio de vida porque tenta, procura outros caminhos, desvê o já visto e imagina o inimaginável. A desobediência não está somente na ação engajada em fazer o oposto do comandado, mas no sentido maior de imprever o comando, articular fora do esquema previsto respostas possíveis, fazer com que o comando seja falho, comprove-se falho, intotalitário, incapaz de prever o desejo, de totalizar previamente os desvios provocados pela desobediência. Pode voltar para tudo. No ensaio chamado Desejar Desobedecer, Gilberman defende que as revoltas surgem antes como gestos, e as formas corporais tornam perceptíveis, veiculam e assim orientam e implementam a indignação. Uma forma hábil de tomar o poder é reabilitar o poder das emoções. Estivemos por muito tempo preocupados em procurar algum ensinamento nas imagens de poder, os museus imperiais, a memória do poder, os dignos de nota. Mas o que essas imagens do poder podem nos dizer do imprevisto? No que elas podem nos movimentar? As imagens de poder são muito diferentes das imagens de potência, as imagens potentes. A Guernica é uma imagem que sofre, uma imagem contundentemente de impotência, é uma imagem do pathos. Para pensar alternativas decoloniais, saídas que equivocam a imaginação, que dão a ela movimento, é preciso pensar nas imagens potentes e não somente nas imagens de poder. O que mudaria na nossa estratégia se, em vez de pensar um grandiloquente e, por isso, inconcebível, irrealizável projeto de descolonização total, pensássemos como descolonizações alguns gestos vivos, imprevistos, de diplomacia com o contraditório? Eu queria, para encaminhar essa fala, comentar duas ações, rapidamente, que bebem dessa definição ampliada do termo de descolonização do imaginário e que já estão em curso. Esses dois apontamentos finais que eu gostaria de fazer, sobre um dia ter sido impensável imaginar que as pessoas de melanina acentuada, naturalizados como escravos no Brasil, tivessem direito à liberdade. Um dia foi ridículo imaginar que as pessoas portadoras dos deveres de procriação e cuidado doméstico tivessem cidadania para participar do processo eleitoral. Um dia o poder dos reis foi considerado divino. A relação entre humanos e naturezas é uma interação extrativista dentro dos dispositivos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, e esse paradigma antropocêntrico considera tudo quanto for da ordem do natural como recurso. Recurso, então, que está à disposição dos cidadãos para promoverem seu bem-estar e sua qualidade de vida, a melhoria da sua qualidade de vida. O modelo da preservação ambiental, preservação do patrimônio ambiental, a palavra entrega, é uma versão comedida que não rompe com esse recurso antropocêntrico. É uma forma muito rápida da gente perceber o funcionamento disso, é essa aposta,
o quanto essa aposta não fere a lógica inicial desse paradigma, é a importação de uma função de provimento de bem-estar transformada pela invenção dessa figura dos serviços ambientais. Então, um pedaço de terra que é permitido que ganhe direito à existência porque ele presta serviços ambientais, serviços que são patrimonializáveis. E um movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano tem tentado indagar e imaginar o imprevisto, desdeterminar os estatutos jurídicos previamente distribuídos e reconhecer como sujeitos de direito também outros seres, os seres ditos naturais, como os rios, as nascentes, as montanhas. Com essa nova distribuição de categorias, novos agentes entram em jogo e novas relações podem ser estabelecidas, compondo um novo imaginário que é passível e potente de descolonização. E, além disso, eu gostaria de comentar, por último, essa outra estratégia, que é uma noção muito interessante vindo do pensamento Baniwa, que se chama Nacoada. A Nacoada é uma estratégia de conhecimento do inimigo, conhecimento atento, minucioso do inimigo, para melhor enfrentá-lo. É uma noção que fala da prática de atenção, do estudo do outro, do estudo dos modos de vida do outro, com o qual o seu mundo está em disputa. Se na tradição antiga do povo Baniwa isso se referia a uma disputa bélica por território, hoje é isso ainda, mas também a versão contemporânea disso, o território epistemológico, ontológico, o território que garante direito à vida e à manutenção das formas de existência Baniwa. O território Baniwa se estende pela fronteira do Brasil, no estado do Amazonas, com a Colômbia e a Venezuela, principalmente. Mas a proposta aqui, por inspiração de um projeto do Denilson Baniwa e da Beatriz Lemos no Museu de Arte Moderna do Rio, de onde é essa fotografia que a gente está vendo, é pensar a Nacoada como um gesto que se expande para diferentes lugares, como uma estratégia, digo eu, decolonial do imaginário. Porque existe há pelo menos uma década um grupo chamado MACU, Movimento dos Artistas Runicuim. E essa é uma tela produzida por esse coletivo, uma tela em grandes dimensões, que tem 12 metros de largura, 3 de altura, que está exposta agora no Museu de Arte Moderna do Rio. É uma tela que conta o mito do Jacaré-Ponte, o mito cosmogônico dos Runicuim. Runicuim é uma designação contemporânea para um povo que antigamente era chamado de Kaxinawá, que vive na fronteira do Acre com o Peru, e é um povo muito antigo que tem parentesco com os antigos povos andinos, é o que se imagina, porque eles pertencem à mesma família linguística Pano, né, de onde advém vários grupos Nauá que vivem no Alto Juruá e no Vale do Javari, motivo pelo qual eu imagino que vocês já tenham entendido por que eu quis trazer exatamente esse grupo, né, dado o acontecimento desse ano no Brasil. Pois bem, que desde 2013, esse coletivo, o MACU, atento ao valor que os objetos da arte indígena ganharam no mercado nacional e internacional moderno, começou a reunir artistas do povo indígena para fazer figurações, imaginações técnicas da sua própria cosmologia, sob um curioso lema: vende tela, compra terra. E assim, cansados de esperar uma demarcação que nunca chegava, ou o respeito às poucas demarcações de terra já conquistadas, começaram a operar na língua imposta pelo inimigo, o capital, a posse de terras, e compraram 10 hectares, onde hoje é a aldeia Chico Curumim. Esses 2 pontos são os lugares onde eu queria chegar nesse estudo que eu recém estou começando a desenhar. São algumas notas que eu gostaria de trazer para começar a conversa, para começar esse trabalho, e apontar para a possibilidade de desobediência em distribuir pelas frestas, nos imprevistos, o que está fora da agenda colonizadora. É isso. Obrigada. Então, muito obrigado, professor. Muito interessante. Eu fiquei pensando em muitas coisas mesmo. Teria alguns comentários para fazer, mas vou deixar aberto para os que estão aqui presentes presencialmente e virtualmente. Alguém teria alguma pergunta, alguma colocação?
Se não tiverem, então eu começo fazendo. Mas eu achei realmente muito interessante, assim, porque é mais um comentário, assim, que eu gostaria de uma conversa, assim. Mas eu acho muito interessante eu que venho de fora da filosofia e desses estudos. Eu venho do direito e agora estou tentando entrar na filosofia. Acho que acabo tendo uma visão, às vezes, um pouco diferente, assim, justamente por enxergar um pouco de fora das leituras que eu tenho feito, assim, pego para ler um autor ou outro, assim, é engraçado como a gente acha coisas semelhantes, né? E justamente uma coisa que eu particularmente tenho percebido, e adoraria saber se tu concorda, mas é que fazendo as pesquisas ali, em especial com Didi Huberman, e lendo os livros ali do professor Ricardo, conversando com outros colegas que estão aqui, da professora Renata também, e ouvindo tudo que tu fala, é de pensar como tem essa centralidade da restituição, entre aspas, dos afetos, uma forma de transformar o mundo. Porque ontem, na aula ali do professor Tim, ele falou em um momento, há pessoas que só demonstram afeto através da violência. E daí, nesse momento, eu fiquei pensando, porque ali, essa frase teve um outro significado para mim. Porque eu sempre pensei, tem pessoas que só demonstram amor através da violência. Porque eu estava associando afeto com amor. Só que naquele momento, o significado foi que afeto é justamente o encontro com o mundo que está à volta, né? Como se deixar afetar por esse mundo. E justamente a única forma de se deixar afetar por esse mundo é através da violência, porque é a única resposta que se tem aí. Então, de uma pobreza, entre aspas, de uma experiência mais precária, que justamente a única forma de se relacionar com essa alteridade, com esse outro, é destruindo, porque a gente não aguenta lidar com isso. E foi uma coisa que eu percebi em vários momentos na tua fala, gostaria de saber se eu estou entendendo corretamente, mas que justamente uma questão central é de como habitar o mundo e como aguentar habitar o mundo, como administrar tudo isso, que é essa complexidade que há tanto tempo a gente não sabe administrar, né? E justamente reabilitar o poder das emoções, eu na hora pensei nisso, né? Reabilitar o poder dos afetos para enriquecer esses afetos, para que a gente não precise se afetar e se deixar afetar e responder à alteridade somente pela violência, mas também por todos os outros afetos que existem, né? Saber que existem outras formas de se deixar afetar e de se relacionar com o mundo. E daí que eu fico pensando é que justamente a estética entra nisso, porque, pelo menos no meu entendimento, com toda a minha autoridade de alguém que acabou de entrar no mestrado, que eu penso a estética como justamente a forma como se deixa afetar pelo mundo. Porque o mundo chega de muitas outras formas que não pela palavra, né? Chega de uma forma indizível. E que daí eu tenho, pelo menos, pensado que entra a estética. E é como eu tenho entendido essas coisas, assim, que eu tento achar para conseguir me guiar ali nos estudos, eu tento achar uns paralelos, assim, uma chave de leituras. Entendi isso desse cara aqui, então vamos ver se esse outro aqui está falando mais ou menos a mesma coisa. Então, adoraria te ouvir falar sobre isso, até porque acho que é exatamente o que a gente vive atualmente no mundo e no Brasil também, né? Daquelas propostas que a gente passa meia hora conversando, né? Então, é sempre curioso receber esse tipo de pergunta, porque a gente não sabe se reduz a conversa e a riqueza possível, se faz pelo menos alguns apontamentos. Acho que pode caber à vontade. Mas, não, bem, claro, a ideia de uma virada afetiva, né, como se fala, pelo menos há algumas boas décadas, né, na filosofia contemporânea, que tem bastante a ver com essa retomada da proposta spinozana, né, está tentando fazer com que a gente reencontre, através de uma maneira um pouco enviesada, transformada, contemporaneizada, esse lugar que foi isolado durante um bom tempo por algumas tradições do pensamento
como cartesiano, né, pensamento moderno, pensamento que venceu, pensamento colonial, que colocaram o momento da experiência, principalmente da fruição, mas a experiência estética pensada de uma maneira mais global, em uma caixa muito específica, né, que tem a ver com práticas bastante específicas e outras as quais ela não acessaria. Não se espera, desse ponto de vista, né, uma ciência cartesiana, que a experiência estética tenha um potencial epistemológico, no sentido transformador mesmo, metafísico, né? Eu consigo transformar meus modos de existência porque algo de uma experiência estética ressoou dentro dos outros possíveis lugares em que é possível ressoar o mundo dentro da gente, que não foi através da minha capacidade lógico-dedutiva, mas a minha capacidade de me emocionar, de me comover, mesmo que seja a emoção destruidora, né, os afetos negativos, para usar a construção tradicional, né, e elas também nos transformam, elas acabam com relações às vezes, né, e por mais que a gente viva diariamente, isso nunca foi possível de ser eliminado da nossa prática cotidiana de relação humana, isso não virou um discurso através do qual a gente pudesse se fiar e produzir pensamento dentro de um paradigma específico que é o moderno, né? Então, todo esse movimento, essa grande virada afetiva que tem um reencontro com esses outros modos de pensamento como esse, da experiência estética no sentido ampliado de estética e não isolado no universo da prática artística, porque não é nem toda a prática artística, é a prática das belas artes, né? Então, feita por um grupo específico, de maneira específica, né? Com uma técnica aprumada, por pessoas que têm acesso à técnica, né? Transformar novamente, então, esse momento da experiência estética em também um momento de experiência de produção de sentido, de produção de pensamento, né? Essa virada metafísica da virada dos afetos, ela que abriu espaço para essas outras coisas que hoje em dia a gente conversa sobre os estudos da cultura visual, a virada icônica, a virada pictórica, dependendo de qual a tradução que a gente está trabalhando, né? Antes da gente começar a fazer toda essa reabilitação das histórias das imagens e tirar ela do campo específico que a história da arte colocou como objeto para ser estudado, foi necessário primeiro que a gente ampliasse o sentido de estética através da virada afetiva. Mas, enfim, aí as apropriações são das mais extremas de um Didi Uberman, um Badiou, e a gente pode passar anos falando sobre isso. Eu não vou meter nessa briga, porque é uma briga gigante. Mas é aí que eu me inscrevo também. Né? A gente está no mesmo time. Que bom. Tem uma pergunta no chat. Sim. Tá, então tem vocês duas. Tá, tem uma pergunta ali. Eu vou só dar preferência agora para o chat. O Bernardo Lucchesi pergunta: professora Annelise, gostaria de saber sobre qual paradigma você operacionaliza o conceito de imaginação. E também o que você está entendendo como razão contraditória neste trabalho. Parabéns e obrigado pela fala. Obrigada, Bernardo. A partir de qual paradigma eu estou falando sobre imaginação? Qual paradigma você operacionaliza o conceito de imaginação e o que está entendendo como razão contraditória neste trabalho? Bem, talvez faça mais sentido começar de trás para frente. A proposta da razão contraditória, né, exatamente esse termo, né, é uma proposta do Fernand Bourget, filósofo francês Jean-Jacques Fernand Bourget, vivo, ativo, apesar de já um pouco velhinho, e é uma proposta que ele fez nos anos 90 ainda, né, então passado aquele momento da grande onda da crise de paradigmas a partir dos anos 60, 70, e ele chega até essa virada aqui do milênio, propondo isso como uma espécie de revisita a uma série de conversas, né, de disputas de paradigmas que estavam acontecendo ali, principalmente na filosofia francesa, mas das quais ele se alimenta, que foi justamente a proposta original do Randiana, né, dos anos 60, que é isso de que a gente, a partir da aposta do Randiana, ele coloca um outro start ontológico para a gente pensar o imaginário. Traduzindo, o que a teoria do imaginário do Duran, que alimenta essa proposta da razão contraditória do Fernand Bourget, afirma, em suma, é que existe uma anterioridade ontológica da imagem em relação ao conceito. Então, a gente não produz, como talvez que é o paradigma aristotélico tradicional, que a gente tem tentado atualizar e debater, né? Existe um rompimento totalmente com essa ideia de que a gente aprende o mundo através dos sentidos e aí produz imagem,
mas o contrário, né, de que haveria algumas predisposições através das quais a gente consegue acessar o mundo. Então, primeiro existe a experiência estética, nesse sentido que a imagem vem antes, e depois é que existe uma espécie de, né, de incursão da razão lógica dedutiva, né? Como se a expressão do Duhan para isso é de que a razão não é senão um modo de operação da imagem. Né? Sob essa égide que o Duhan trabalha, na verdade, já houve antes o trabalho do Jung, o trabalho do Freud na virada, né, do século, dando ao nome desse fenômeno a palavra inconsciente, né, e do qual a gente não se desfez, né, desde então. Se for para se inscrever em algum paradigma, né, eu acho que eu tenho que repetir a mesma coisa que o Duhan falou a vida inteira, apesar das muitas críticas, o nome do nosso rio é Freud. É incontornável, apesar dos pesares, né, o nome do rio é Freud. Essa é a expressão do Duhan. Muito obrigado. Gostaria de fazer a pergunta? A minha pergunta é a seguinte. Em algum momento da fala, você também disse alguma coisa sobre o racismo, as imagens da cultura de corpo, acho que agora deu bastante contextualizada essa pergunta bem legal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi, né, que a técnica mobiliza as emoções de uma forma para os interesses de grupo específico. E eu queria entender como essas duas coisas trabalham juntas, né? A questão em algum ponto, as imagens não serem produzidas a partir do ponto, mas, ao mesmo tempo, pensar que as imagens precisam mobilizar o corpo. Então, como essas duas ideias juntar? Essa é a pergunta de milhões. Tem essa ideia da tecnoimaginação, eu me apropriei do Flusser, né? Quando o Flusser está fazendo essa proposta, ele está, né, depois da experiência brasileira, né, ele volta para a Europa, então ele passou aquele período da superindustrialização no Brasil, anos 60, 70, principalmente, bastante próximo dessa industrialização tardia, né, dito, industrialização do sul do global. E depois dessa experiência é que ele começa, né, a organizar alguns dos seminários, das aulas que ele dava naquela época. Essa ideia da imaginação técnica surge bem naquela virada no início dos anos 80, né, com o ensaio Filosofia da Fotografia, O Mundo Codificado e alguns outros textos que depois vão ser reunidos em livros. Então, quando ele está propondo esses nomes para essas fases, na verdade, ele está preocupado para chegar naquele último lugar, que é onde geralmente a gente conhece o Flusser hoje em dia, que é o lugar da pós-história. Ele diz que hoje a gente vive esse momento pós-histórico. E o que ele quer dizer com isso? Que antes desse momento em que tem um agenciamento muito específico das coisas, que é o momento que a gente vive hoje, o momento das imagens técnicas, houve, né, algum motivo para as coisas estarem hoje em dia como elas estão nesse arranjo, né? Então ele quis colocar uma historicização para a imagem técnica. E isso já nos toca muito rapidamente quando a gente, de uma maneira muito imediata, usa a palavra imagem sem sufixo para se referir a imagens técnicas, né? É difícil, por exemplo, que a primeira coisa que a gente pense quando ouve o termo imagem seja um sonho, né? Seja uma emoção. Né? Geralmente o que a gente pensa é alguma fotografia, né? Algo da natureza da imagem técnica. Então, essa espécie de colamento, ou como eu escrevi um outro texto, um achatamento conceitual entre imagem e imagem técnica, né? Isso faz com que esse sanduíche, ele tira do nosso escopo de possibilidade uma série de nuances que seriam muito mais frutíferas. Né? Então, o Flusser ajuda a pensar exatamente isso. Então, o que ele propõe nessa historicização? Que tem uma constante abstração do mundo, como uma espécie de vertical das emoções, que é uma expressão de Huberman, da qual é difícil que a gente saia, né? Essa constante abstração faz com que a gente esteja constantemente lá na ponta de um processo de abstração muito complexo e que principalmente nos coloca nesse estado de pós-história, porque nos coloca afastados, quase como no neomarxismo, né? Alienados do processo de fabricação das imagens com as quais a gente constitui o nosso mundo. Então, quando eu mostrei, o Vitor mostrou para mim a foto do buraco negro, é um pouco nesse lugar que eu estou querendo que a gente chegue, porque a gente muito dificilmente sequer entende como é que aquela fotografia foi produzida,
porque ela simplesmente não é uma fotografia, começar por aí, né? Assim como, essa é a graça, a foto que a gente viu antes, que é a primeira fotografia da história da Guerre, né? Tem muitas coisas que a gente vê hoje naquela fotografia que, de fato, não são verossímeis, o fato da rua estar vazia, né? Hoje a gente consegue discutir com mais facilidade, que tem a ver com o tempo de exposição da fotografia. Então, os prédios estavam lá paradinhos, mas as pessoas caminhando na rua desapareceram, né? Pelo tempo de exposição. Exatamente. O engraxate é o único que permaneceu, que estava trabalhando. Tá. Bem, mas enfim, então tem um processo de abstração contínuo do qual a gente se desvincula, e quando o Flusser quer historicizar isso, ele está mostrando que tem uma série de codificações e sobrecodificações que a gente achata e não tem contato lá no universo da imagem técnica. Então a gente, em vez de viver no mundo profundo, a gente estaria constantemente se debatendo com a superfície do mundo. Isso, a princípio, não seria um problema para quem se beneficia da superfície do mundo, né? E acho que esse é um ponto muito importante do Flusser, que às vezes a gente demora para chegar. Que, na verdade, a preocupação dessa crítica pós-histórica que ele está fazendo é uma preocupação política, né? Como é que a gente constitui outros mundos para quem não se beneficia dessa vida na superfície? Que, no limite, ele vai dizer que ninguém se beneficia, né? Que a gente fica com um mundo cada vez mais raso, mais pobre, mais repetido, mais tautológico, né? Mas então a relação que ele estava tentando propor, e que é a que eu quis me aproveitar aqui, é de que tem uma palavra muito específica que a gente esquece, e muito importante no processo da pós-história, que é, da formação da pós-história, que é a imaginação, né? Então, se num primeiro momento a gente tem essa espécie de privilégio específico, né, de produzir abstrações do mundo e assim produzir imagens, agora, de alguma maneira, o nosso privilégio virou a nossa derrocada, né? Porque a gente é imaginado pela máquina mais rápido do que a gente imagina um mundo sem um aparelho, né? Então, a negociação desses dois lugares, por isso que eu falei que era a pergunta de 1 milhão, é justamente a proposta final do trabalho do Flusser, né? Como é que a gente vai conseguir sair? Ele não é muito otimista, acho que eu sou um pouco mais do que ele, né? E estratégias como essas duas só, que eu trouxe bem rapidamente, acho que conseguem mobilizar isso, né? Em que tenho ali uma negociação totalmente imprevista da produção de imagem técnica pelos Queen, por exemplo, que vai desencadear lá na primeira produção, né, da primeira abstração do mundo, que é um pedaço do planeta pertence a certas pessoas juridicamente, logo ele, né, tem proteção. Então eles estão negociando dois níveis diferentes de imaginação de uma maneira totalmente imprevista pelo aparelho. É um pouco por aí que eu vejo a possibilidade de descolonizar a imaginação, né? E, portanto, o imaginário. Eu pergunto assim, que essa imagem, como a técnica, né, que a gente falou, reduz muito, né, a imaginação a essa imagem preparada que tem uma intenção. Sim. Né, que é uma imagem que tem uma intenção. A medicina tem que ser técnica, né? Sempre teve essa intenção de causar um efeito específico, ainda mais agora com as mas pronto, foi falando, assim, pensando, acho muito interessante essa crítica, puxa mais essa questão da historicidade da imagem, mas não vejo assim tão abstrato, porque se a gente para pensar que essas imagens promovem, essa intenção que as imagens têm, promovem um afeto, uma ação, elas podem ser superficial no sentido até da própria abstração nacional, mas não no sentido dos afetos da emoção, eu acho. Porque, pelo menos na minha concepção, né, a emoção é instinto. Então, eu entendo que pega uma parte emocional, sim, profunda, mas que deixa superficial justamente essa parte racional abstrata. Sabe? É como se eu fosse para um pouquinho mais oposto ao contrário. Mas eu acho muito interessante e necessária essa crítica histórica, né, da imagem como técnica, essa redução da imagem como técnica. Porque muitas vezes a gente está viajando nas imagens e a gente não tem essa questão reflexiva para pensar que a imagem tem uma intenção de provocar um afeto específico. Então, acho que agora ele tem uma. Também gostei desse outro ponto que você colocou agora, que me faz o favor de voltar para o trabalho esse dos Queen. O que eu acho precioso ali daquela negociação do lema, né? Vem de tela, compra terra.
né? Uma negociação muito imprevista aqui, mas uma negociação que está passando exatamente por esse lugar que a gente está interessado, né, em pensar, porque, por exemplo, se a gente for colocar a palavra intenção nessa equação, né, como é que ela se comporta? Muito provavelmente a relação que a gente, né, pelo menos eu, né, que me enxergo como uma pessoa branca, como eu me relaciono com uma representação de 12 metros e 3, é gigantesco aquele mural, aquela tela que vira quase um mural, né? Como é que eu, do meu ponto de vista, da minha experiência de mundo, me relaciono com essa representação, com a imagem técnica, né? Ali oferecida por eles, é redondamente diferente, suponho, da relação das pessoas que vivem dentro de um mundo organizado por aquela cosmologia, né? Então, acho que até a própria injeção dessa palavra intenção nessa discussão, ela também pode ser errática e bifurcante, porque a intenção, quando esse produto, esse artefato é colocado em um lugar de circulação específica, é uma, e muito provavelmente, dentro do lema, né, vem de tela para a terra, é totalmente outra intenção, porque eles sabem que eles não estão negociando e essa intenção não seria nem passível de validação, né? Estão negociando com outro valor que talvez para eles, né, não seja o valor que a gente tem. Alguém vai comprar a minha obra de arte, né? E a gente tem uma valorização social disso. Talvez para eles não. Eles estão interessados no resultado disso, que é, não, agora com dinheiro eu vou comprar até que é o que interessa, né? Então acho que é uma negociação muito interessante que atravessa esse problema, né, da imagem técnica e vai desembocar numa relação totalmente imprevista, que está além da lógica do pós-história do Flusser, né? Produz história de novo. Enfim, mas é uma discussão também que a gente poderia passar meia hora para sempre. Obrigada. Obrigado. Então, temos algumas perguntas aqui. Tem 3 perguntas no chat. Temos 2 perguntas aqui presencialmente, por onde eu localizei. Quem mais gostaria presencialmente de fazer perguntas? Se puder levantar a mão. Tá, só para localizar mais ou menos. Eu acho que, em função do tempo, são 6h15. Podemos passar um pouquinho, assim, em termos de horário. Não teria problema, mas quem sabe eu posso ler uma pergunta do chat que é pequena, não que não seja complexa, mas e daí a gente faz uma pergunta aqui no presencial, pode ser? Pode ser? Pode ser. Uhum. Tá bem, então pode fazer a pergunta, por favor. Eu só fiquei um pouco assim, eu trabalho com psicanálise, então, essa parte que me chamou mais a atenção. Eu tenho uma ideia, né? Estou conhecendo agora esse movimento científico, que o paradigma dele é o da complexidade, né? Eu achei um pouco generosa, posso assim, eu um pouco dura demais com ele, quando diz que o Freud se inclui nesse paradigma. Sabe? Eu tenho uma impressão um pouco diferente. O Freud era determinista, o Freud era investigador, o Freud tinha muitas certezas, né, desde o sexo de ética. Todo o tempo que eu estava falando, eu estava pensando mais no Bion, né? O Bion, sim. Eu vejo um pouco mais dentro disso, tudo que escreveu tão bonito, da experiência estética, da experiência emocional, da valorização da emocionalidade, como encontro muito mais das ideias e da razão. Então, eu não sei se você tiver algum contato contigo, mas se ouvir falar do Bion dentro deste quadro, eu acharia muito interessante. Obrigada por trazer o Bion. Obrigada pela palestra, maravilhosa. Obrigada. O Bion é uma indicação direta do meu melhor amigo que está aqui, psiquiatra, que, assim, teima que eu deveria encontrá-lo com mais frequência. Mas, enfim, não fiz isso ainda, então não posso fazer grandes comentários além do óbvio. Quando eu mencionei ali o nome do rio, é porque essa é a maneira que o Duran faz para
agradecer, enfim, registrar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele passa 40 anos da vida escrevendo contra o Freud, né? Então é um pouco nesse sentido que eu quis me subscrever, né? Em que a própria possibilidade da gente falar outras coisas, né, foi aberta por essa bifurcação, né, de um rio muito específico quando se começou a falar sobre os invisíveis, né? Então, como ele se salvou dessa maneira, eu me ancorei nessa salvaguarda do Duran. Ele fala isso num livro chamado O Imaginário. Obrigado. Então, passando agora só para uma pergunta aqui online, seria da Mariana V, que eu suponho que seja Mariana Veras. Professora Annelise, parabéns pela palestra. Muito obrigado. Poderia retomar a relação entre emoções e imaginário? Relação entre emoções e imaginário, uma relação intensa. Muitas coisas poderiam ser ditas disso, não sei o que seria mais interessante agora de ser falado, talvez indo para a proposta que está no fundo da minha inspiração, que é essa do Randiana, quando o Duran, reconhecendo o Freud, critica-o durante toda a vida, né? Quando ele faz isso, ele está de alguma maneira tentando operar nesse mesmo paradigma que a gente está interessado aqui, né? De fazer subir a uma categoria epistemológica o nosso potencial afetivo. E quando ele faz isso, ele propõe aquilo que eu já comentei, né? Ele sugere a anterioridade ontológica da imagem ao conceito, né? Então, quando a gente está pensando a relação entre as emoções e o imaginário, a gente está circunscrito a essa própria lógica do Duran, de que quando a imagem antecede ao conceito, a gente está num outro regime de intenção, vou usar essa palavra, que foi uma ótima palavra que apareceu, porque quando a gente muito simplesmente faz essa equação, talvez fique mais nítido assim de imaginar o processo. O reino do conceito é o reino da intencionalidade, né? O reino em que a gente pelo menos tenta ter algum controle, né, sobre o encaminhamento, sobre as relações, né, de causalidade, efeito, enfim, circunstâncias. O reino das imagens não é o reino da intenção, né? É o reino do acaso, né? Por isso que em vários momentos aparece o Benjamin para nos ajudar, né? Quando a gente está no reino das emoções, a gente não tem total controle, só algum controle sobre o que é possível, passível de nos afetar ou não, né? E é por isso que quando a gente está nesse paradigma do Randiano, vou chamar de paradigma, em que a imagem vem antes do conceito, a gente escapa da discussão sobre uma intencionalidade, sobre um controle nesse primeiro momento, que a gente tenha uma disposição de ser afetado, como seres humanos que essencialmente são dotados, né, da capacidade da afetação, do pathos, né? Então, o que ele está, de alguma maneira, fazendo, e outras várias pessoas fizeram depois dele, nessa virada afetiva, foi reabilitar a nossa capacidade de afetação das emoções mais diversas, as positivas, negativas, construtivas, destrutivas, como também algum certo lugar em que germina, em que começam as primeiras relações, as primeiras agências dos conteúdos simbólicos, que vão um dia, né, se desenvolverem para alguns discursos, né, para algumas elaborações conceituais, mas antes elas foram sentido, né, foram uma experiência sensível. Nesse sentido, acho que muito rapidamente a gente poderia relacionar, mas é uma relação essencial, né? Não existe falar de imaginário sem falar das emoções, é impossível. Obrigado. Então, teríamos mais uma pergunta aqui presencialmente, né? Não, acho que 6h21, quem sabe nós fazemos até umas 6h40, assim, como a gente começou um pouquinho depois, tudo bem? Bom, muito obrigado, professor, pela palestra, você despertou várias coisas, principalmente do seu campo de direito, né? Estático, né? Bluetooth mode. Em relação a essas potências estáticas, né? Estava ali, então, já próximo do nosso grupo de pesquisa, disciplinas no alto que está trabalhando. O que eles chamam de autocentrismo dentro
da análise de Hobbes, né, da capa dele, enfim. Mas eu queria ter uma pergunta um pouco mais prática. Né? Tem um artista carioca lá do Rio, lá de Braz de Pina, que o trabalho dele é pintar as barricadas feitas pelo tráfico e ressignificar elas dentro desse espaço. Né? Logo após esse trabalho, as barricadas elas foram destruídas pela polícia. E aí, destruídas essas barricadas, ele eternizou, de certa maneira, esse trabalho a partir das postagens nas redes sociais, enfim. E aí eu queria saber, ou te perguntar, de certa maneira, se esse potencial descolonizador da imagem ele não estaria em embate, de certa maneira, com uma razão algorítmica que determinaria, digamos, a exclusão desse tipo de importância. Bela questão. Não sei se é um embate, se é um combate, se é... Dizer que duas coisas se relacionam de maneira combativa, apesar de... Eu acho que eu estou entendendo a intenção quando você está colocando essa proposta, mas não gosto de usar esse termo porque ele me leva a um lugar em que alguém vence esse combate, né? Em que a razão algorítmica faz ou desfaz o que a outra ação que eu estou colocando em jogo faria ou desfizesse, né? Então, tem uma negociação sendo feita, né? Que acho que talvez seja o lugar mais fértil, né? Mais produtivo da gente pensar, porque não demora muito para quando a gente começa a ter essa primeira intenção, a gente chegar em grandes acontecimentos do nosso tempo, como a Primavera Árabe, que não aconteceriam sem a razão algorítmica, né? Claro, o algoritmo daquele tempo, né? Que passados mais de 10 anos já são outras coisas, mas são, né? São ainda tecnoimaginação mediando isso, né? E acho que se a gente complexifica essas duas relações, não pensando só numa relação de combate, mas nessa agência mútua dos dois lados, a gente entra no reino da complexidade e a gente principalmente consegue fazer funcionar aquilo que eu comentei muito rapidamente, que é a arte da equivocação controlada, né? Quando esse termo aparece em um texto da Aline Costa, ela está falando sobre essa necessidade de a gente aqui na filosofia fica tentando, né, fazer testes de relações o tempo todo, tirando as consequências, mas quando a gente está no universo da prática, não adianta a errância, né? Então é um jogo constante entre a filosofia errática e a política contundente. Como fazer esse jogo funcionar, né? E aí vem essa ideia de que tem uma agenda política muito necessária, que é essa de fazer a equivocação, né? A possibilidade de que eu quero dizer muitas coisas por um mesmo nome, quero chamar muitos sentidos através do uso da mesma palavra ou da mesma imagem, mas ela é controlada, ela vai só até determinado lugar. Então, o fato simplesmente de a gente ter tido acesso a esse trabalho das barricadas através da postagem em redes sociais, né, é prova de que essa não foi uma relação de combate que eliminou a outra, né, mas que foi uma relação que foi produtiva até certo ponto, né, mas que claramente é improdutiva em outro momento se a razão algorítmica não fizesse com que aquela barricada chegasse a um lugar, né. E esse tipo de relação sempre me leva numa coisa de uma antropóloga chamada Madeleine Acrish, que fala sobre os objetos técnicos na esteira do Simondon. Ela fala uma coisa muito rápida, mas muito frutífera, que é o tempo todo na nossa vida mediada pelos objetos técnicos, né? A gente tende a pensar os objetos técnicos como objetos funcionais. A gente percebe a mediação técnica, inclusive da tecnoimaginação, quando ela falha. Então, quando a razão algorítmica não entrega a barricada para alguém, aí a gente lembra da mediação algorítmica. Quando ela entrega, a gente acha que não está fazendo mais nada do que deveria fazer, né? Então, essa é a equivocação controlada, né? Em que qual é o contrato de duas vias que eu estou fazendo, né? Em algum momento eu quero que funcione, em outro momento eu julgo que não funciona daquela maneira, mas funcionou de outra, né? Então, como é que eu vou conseguir conviver com uma razão que não depende simplesmente das minhas intenções, mas de várias outras intenções que estão nesse jogo, né? Inclusive das próprias máquinas, né? Da inteligência artificial. Acho que eu pensaria mais ou menos por aí essa questão. Então, não sei se temos mais alguma questão presencialmente.
Eu acho que eu vou, então, ler agora uma aqui online. Teriam mais duas, só que uma das pessoas que fez a questão não está mais presente, então acho que essa eu vou passar. E vou ler uma pergunta do Bernardo, de novo, que eu estou tentando localizar ele, mas acho que ele também não pôde continuar até o fim. Bom, então acho que vamos dar preferência para a pergunta presencial, qualquer coisa a gente volta para essa depois. Então, puder me mandar as perguntas depois? claro, posso. Na verdade, eu estava perguntando sobre a ação do O que? que as emoções em si, como instintos, elas têm intenção. Elas têm, vamos dizer assim, mesmo que a gente não esteja consciente, né? Eu não vejo tanto a intencionalidade como algo plenamente consciente, mas como uma meta, vamos dizer assim, né? Algo que pelo qual te afetado e que conseguiu te afetar porque tinha uma emoção para tal. Então, a emoção nesse sentido. E queria saber assim, o que tu acha da imaginação como a emoção tornada consciente, a emoção que aí é o sentimento, no caso, né? Porque tem uma coisa que eu gosto muito de estudar, que é, acho que tu deve ter ouvido falar que não tanto da Márcia. Ele fala muito sobre emoções, sentimentos, mas ele também gosta, né, de situação. Então, nesse sentido, talvez as emoções sejam mais racionais e os sentimentos mais, essa parte mais estética que você estava falando, né, de afetar, de chegar a refletir sobre uma emoção, sobre como foi afetada essa emoção. Aí chega na imaginação, sabe? Porque eu lembro muito do Jung também, a questão dos arquétipos, né? Que tem a ver com essa parte imaginativa e muito mais criativo, né? De usar a imaginação para alguma intenção, aí no caso coletiva, possível, mas, né? Porque, e aí quando eu digo a emoção ser mais racional, é nesse sentido que tu falou de intenção, né? De querer provocar algo específico. Que tem um estímulo e tem uma meta. Então, eu tenho, por exemplo, eu penso muito na raiva, por exemplo. As emoções em geral, vou botar assim, elas são facilmente inferidas, né, porque elas têm um código social. Né? É um código, a emoção é um código social. Por isso que eu vejo muito como instinto. Então, a imaginação, eu também acho assim, mais ou menos, nos estudos sobre ela ser mais voltada para a dimensão do sentimento. E aí, eu viveu um pouco essa coisa, né, da razão e da emoção ser tão separadas. Dois aspectos também. Tem um universo de pessoas que acho que você pode achar interessante, porque mobilizam isso. Uma delas é o Abby Warburg, né? E acho que é por ele que seria interessante de fazer algum comentário desse assunto também, imenso. Mas essa ideia de que as emoções, talvez você queira comentar, sejam as emoções básicas, né? Você falou da raiva, né? Elas têm uma intencionalidade, né, intrínseca no seu programa, para usar o termo do Fusser, porque elas, de alguma maneira, são uma negociação, a expressão dessas emoções são uma negociação com o mundo para chegar a uma finalidade muito específica, né? E foi justamente estudando um dos mais famosos estudos sobre isso, que é o do Darwin, que o Warburg chegou nesses lugares onde hoje a gente revisita para pensar na experiência estética. E aí aparecem alguns termos que dão algum contorno um pouco melhor para essa nossa conversa, né? A ideia de que as emoções, elas são afetações do corpo, né? Não existe a experiência da emoção sem que o corpo expresse que aquela emoção está sendo vivida.
Então, essa afetação imediata do corpo, né, que é a palavra gesto, que várias vezes aparece no Dilberman, que eu comentei aqui, aparece no Warburg muito, principalmente no Dilberman, né, é a forma de equacionar essa difícil equação, né, de que não sei se alguma experiência está sendo vivida se ela não é imediatamente exprimida pelo corpo que sofre. Né? E aí a forma como o Warburg tentou trazer isso para as questões dele, que era um estudo sobre a cultura material, cultura visual material, né? É pensar que tem alguns gestos que se relacionam a essas emoções básicas, né? E aí ele chamou isso de fórmula de Patos, né? Tem alguns rastros que são passíveis, né, de serem rastreados, né? Porque são gestos, são visíveis, são impressões no mundo sensível das emoções que tem uma complexidade muito maior do que é possível que a gente seja capaz de exprimir, né? Mas a nossa comunicação passa por essa premissa básica, né? De que eu me exprimo na minha intenção e emoção, mesmo que eu não queira. Então, é aquele choro incontrolável quando a gente não devia chorar. É a gargalhada na hora errada. É a dor de barriga na hora errada, né? É o corpo que responde de uma maneira muito mais imediata e aí com outro tipo de intencionalidade, né? Que é uma intencionalidade que foge do logos, né? Uma intencionalidade do patos. A criança que chama atenção porque chora. E aí não existe nenhuma estrutura que permaneça no mesmo lugar porque a criança chora. Né? Então, tem algo, e essa é a equação que o Dilberman faz, tem algo de muito poderoso nisso. Né? E aí aquela equação que a gente estava conversando antes, de ter deixado o universo da experiência estética, mesmo que seja essa experiência estética das emoções básicas, ter deixado isso de lado como um lugar através do qual a gente não produz conhecimento, é negar a potência do choro numa criança, né? É negar, aí a gente pode até para a retórica clássica, é negar que quando o político chora, a gente acredita um pouco mais no que ele está falando, né? E apesar de tudo isso, apesar da gente não admitir discursivamente, é a nossa experiência cotidiana, né? Tendo um corpo cheio de órgãos. Obrigado. Então, alguém teria mais alguma pergunta? Senão, eu teria só um último comentário para finalizar, aproveitar que a professora está aqui. Mas aqui, essa questão da verdade desse logos totalizante que busca encontrar uma verdade das coisas, que eu penso muito tenho pensado, inclusive estava conversando com o professor Gustavo, que está aqui presente, que como no desenho, pelo menos da tradição realista, que eu tenho estudado com ele, inclusive, tem coisas que são óbvias, e na filosofia essas coisas são extremamente mais complexas e não são tão óbvias, sendo que tudo está versando sobre a mesma realidade. Mas que no desenho realista é muito óbvio que a gente só está enxergando o objeto que a gente vai desenhar pelo contraste, ou seja, pela articulação dos limites daquilo. Que a gente só consegue desenhar aquilo através de uma perspectiva, entende que cada desenho é um desenho, nunca um desenho vai encarnar aquilo que está sendo desenhado, etc. E que todos fazem parte desse conjunto para compor alguma compreensão maior sobre aquilo que está acontecendo, mas não uma compreensão que busque limitar aquilo ao desenho. Mas justamente porque isso que está se vendo é tão rico que se tem vontade, de alguma forma, interpretar aquilo através do desenho. Seria mais ou menos isso. E, não, enfim, que não se tem essa pretensão de fazer um desenho totalizante. E ainda se pode, mesmo que tenha esse relativismo, ainda se pode avaliar a qualidade do desenho através de questões técnicas e de milhares de outras. Mas é um mundo que se estabelece e que é relativamente fácil de se encontrar ali. Só que na filosofia, às vezes, parece que não. Porque muitas vezes não se tem espaço para perspectivas, porque a verdade precisa ser encontrada. Ou porque, enfim, as coisas precisam caber dentro de um sistema. E eu penso, bom, mas nada precisa caber dentro de um desenho, por exemplo. Por que as coisas precisam caber dentro de um conceito ou dentro de um sistema? Por que as perspectivas não podem se auxiliar? Por que as coisas não podem falhar, às vezes? Porque parece que justamente a busca por uma verdade é justamente negar que a verdade já está aí. Né? Que a existência já está aí, não tem muito mais do que isso. Né? Adoraria saber o que
pensa sobre isso? Esse ponto me leva de volta àquele mesmo termo da arte da equivocação controlada, né? Quando a gente faz a crítica à representação, que acho que é um pouco nesse universo, né, que você está fazendo comentário sobre o desenho realista, quando a gente faz a crítica, então, ao gesto, né, da representação figurativa, né, essa crítica geralmente é a crítica que diz, não, mas isso não é o mundo, né? Isso é uma experiência muito singular, específica, né, não totalizável do mundo. E é aí que mora o erro categórico. A intenção, né, a palavra talvez que várias vezes mais apareceu, mas talvez seja mais interessante pensar em outros modos. O imaginário totalizante que se está tentando combater é esse, de que através de um esforço de representação realista, eu gostaria de estar dando uma face para o mundo. A fotografia que a gente viu da Blue Marble, né, do planeta azul, ela foi muito, enfim, uma das fotografias mais famosas da história, né, que é uma fotografia não fotografia, né, que nem o do buraco negro. Ela passou um pouco também por essa crítica, no sentido de que tem um eco quando eu acho que uma experiência de representação figurativa tem o potencial totalizante, né? E a crítica é justamente nesse sentido de que parece um planeta diminuto, parece que é um planeta que cabe na palma das mãos, parece que é uma esfera perfeitamente redonda, né? Então tem vários desvios problemáticos dessa crença de que a representação figurativa, ela sim seria capaz de totalizar o mundo, né? E o problema mora aí, nessa expectativa, né? Quando a gente entra nesse outro paradigma da razão contraditória, a gente traz essa possibilidade de pensar que existe aí a equivocação, existem vários possíveis planetas azuis, vários possíveis desenhos realistas, vários gestos de representação figurativa que não têm a intenção de totalizar o mundo, mas de dar a ele a possibilidade da equivocação, né? Então, é um retrato que alguém faz e é outro retrato que alguém faz. E a pessoa não é nenhum dos dois, e também não é, ela não deixa de ser aquele retrato, né? Então, é um embate o tempo todo dos limites da identidade, né? Dos limites do pertencimento daquela fronteira, né? Como se a gente estivesse, no fundo, perguntando onde é que está o real, afinal de contas, né? Mas a questão é que a pergunta não é essa, né? O real está aí o tempo todo. Se a gente quiser encontrar algum lugar, que a gente quiser fazer essa pergunta, ou seja, se a gente quiser responder essa pergunta, é porque a gente tem a ilusão de um dia encontrar o real em alguma redoma, aguardando o belo momento em que a gente vai ser capaz de encontrar no lugar certo, né? Mas não, né? O real é justamente a soma das milhares de equivocações que pretendem ser o real. E cada uma delas, se a gente estabelece uma relação de realidade com elas, elas se tornam real. Por algum momento, por algum motivo específico, né? E é nessas relações que a gente vai constituindo os modos de existência. Muito obrigado. Então, chegamos no tempo limite, exatamente 6h40. Extremamente pontuais. E queria agradecer, então, a todos os presentes, tanto virtualmente quanto presencialmente. Realmente é muito bom ver tantas pessoas aqui interessadas, tantas perguntas. E principalmente em tempos de não pensamento, né? Se é que teve algum tempo que não foi disso, de vir aqui valorizar um pensamento de tanta qualidade como o da professora Annelise. Então, agradecer muito. Só dizer que essa palestra vai ficar disponível no YouTube, vai ter a gravação. Agradecer a todas as perguntas e agradecer em especial a professora Annelise por ter disponibilizado todo esse tempo para estar aqui conosco, para dar palestra, para responder perguntas. E agradecer em nome não só do Conjunturas, da PUC, e agradecer em nome de todos que estiveram envolvidos, porque foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Acho que todas as perguntas já demonstram como deu o que pensar, como fala o professor Ricardo. Muito obrigado. E é isso.